Nós estamos felizes aqui de nos encontrarmos nessa reunião, tendo esse privilégio, né, de poder compartilhar da lição, trocar ideias sobre a lição da Escola Sabatina. E hoje nós temos o nosso convidado aqui conosco, o pastor Michelson Borges, um grande amigo nosso aí. Já pudemos conviver bastante lá na época que fizemos o mestrado, né, em teologia juntos e outras oportunidades também. Então, o pastor Michelson tem aí um trabalho muito forte na internet, é um dos maiores divulgadores aí do criacionismo, né? Com o site, o blog criacionismo.com.br. Então, a lição dessa semana tem uma ligação forte com esse assunto e nós convidamos ele para participar e ele acabou arrumando um tempinho aí na agenda dele para poder estar conosco aqui. Então, Pastor Michelson, suas primeiras palavras, seja bem-vindo aqui. Aqui é o nosso distrito de Vila Assunção, fica aqui em Santo André. É um distrito aqui muito próximo aonde antigamente era a CPB. Na verdade, fica dentro desse território, né? E hoje ali tem um shopping center, tem uma loja do Carrefour e a gente convive aqui nesse ambiente. Nós temos 4 congregações, 3 igrejas e um grupo. Todos foram convidados e convidamos mais pessoas também. Então, seja bem-vindo. Pastor Michelson, além de pastor, é jornalista, né? Trabalha na CPB, é editor da revista Vida e Saúde e com certeza faz um trabalho muito bom também nessa área. Bem-vindo, Michelson. Obrigado aí por aceitar nosso convite. Bom dia, pastor Sérgio. Feliz sábado para você, para todos os nossos irmãos também. É uma alegria poder participar com vocês aqui dessa escola sabatina com um tema tão interessante, né? E ontem mesmo, quando eu divulguei também o cartaz aí da escola sabatina de hoje, alguns amigos da CPB, os mais antigos, né? Disseram que, de fato, os pioneiros da CPB frequentavam aí esse ambiente, né? A igreja, antigamente a escola também, né? Quando se reuniam na escola, o meu ex-chefe, né, o saudoso pastor Rubens Lessa, ele foi membro aí. Isso. O Ivaci Oliveira foi quem me lembrou dessa história, né? Ele já é um editor aposentado, e ele me disse, olha, nós frequentávamos ali, aquela escola, depois na igreja, né? Rubens Sheffield e outros aí grandes nomes da história da redação da Casa Publicadora. Então, realmente é uma alegria poder falar para uma igreja pioneira aí, né, em Santo André, em São Bernardo, né? Santo André. E Santo André, a região meio próxima aí, né? É, Santo André, os livros antigos da CPB todos tinham lá o endereço, né? Santo André, Casa Publicadora, né? Então, certo. esse nome ficou na nossa história denominacional, né? Então, feliz sábado para vocês, obrigado pelo convite. Espero que nós tenhamos aí uma recapitulação abençoada da lição dessa semana. Semana que vem continua com o mesmo tema, né? Essa é a parte 1. Semana que vem tem a parte 2 aí desse assunto sobre Gênesis, o fundamento da nossa fé. Isso, realmente foi muito importante a igreja, né, como organização, ter incluído aqui nesse trimestre aí pelo menos 2 semanas para a gente falar sobre esse tópico, né? Porque nós estamos vivendo em dias assim muito conturbados para a interpretação bíblica e a gente precisa estar seguro do que realmente a palavra de Deus diz, né? É o fundamento de tudo que a gente precisa. Muito bem, eu acho que a gente pode começar então aqui. No meu relógio falta 1 minuto para as 9h30, para ser pontual. Eu queria só, vamos fazer uma rápida oração aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Eu vou pedir que vocês todos deixem os microfones desligados, né, com exceção do Michelson, obviamente. E se vocês tiverem alguma pergunta, anota aí e vamos, quem sabe, deixar um espaço no final para vocês perguntarem alguma coisa e o Michelson, o pastor Michelson, poder também responder aqui para a gente, tá bom? Vai ser muito bacana aqui. Eu estou vendo que várias pessoas já estão entrando e com certeza outros vão entrar também. Eu queria cumprimentar todos os visitantes que estão conosco, eu creio que muitos vão entrar aqui. Então, você mesmo não sendo aqui do nosso distrito, seja bem-vindo aqui à nossa recapitulação aqui da nossa lição, Escola Sabatina aqui do distrito de Vila Assunção, em Santo André. Eu vou fazer uma rápida oração aqui então, para a gente começar o nosso bate-papo aqui com o pastor Michelson. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este sábado e por mais um dia podermos estar na sua presença.
Hoje nós estamos adorando ao Senhor mais uma vez, através aqui da Escola Sabatina, recapitulando a lição dessa semana, depois também o culto, aonde quer que nós possamos assistir. Tudo isso é motivo de adoração e o propósito único é louvar e bendizer o seu nome no dia sagrado. Abençoe para que possamos aproveitar bem esse momento, que nossos pensamentos se voltem para o trono de graça e que o Espírito Santo nos conduza aqui nesse momento de estudo da lição. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, então, é isso aí. Essa lição realmente foi fantástica, né? Como eu disse aí, para aqueles que estão entrando agora, olha, já está multiplicando aqui o número de pessoas na nossa sala virtual. O pastor Michelson é o nosso convidado hoje, então nós vamos aqui direcionar algumas perguntas, né, sobre a lição, e o pastor Michelson, então, tem todo o tempo aí para responder uma por uma. E se vocês tiverem alguma pergunta, anota aí para a gente ver se consegue deixar um tempinho no final para a gente responder aí. O pastor Michelson vai poder responder essas perguntas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Nós temos aqui, vivemos numa época onde a incredulidade é muito forte. Infelizmente, Jesus mesmo disse que ia acontecer isso. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem. E essa incredulidade tem entrado inclusive no cristianismo. Nós temos aí uma corrente no cristianismo chamada teologia liberal. Essa teologia liberal é a que mais contribuiu para questionar o Gênesis dentro do cristianismo, né? E fora do cristianismo nós temos também uma outra ideologia, que é o darwinismo, que propõe aí o evolucionismo das espécies, né, de acordo com Darwin. Então essas duas correntes, uma dentro da igreja e outra fora, estão combatendo terrivelmente o Gênesis, né? E eles dizem que do capítulo 1 até o 11 é tudo mitologia, é tudo ficção. Então, pastor Michelson, começando aí, que argumentos nós podemos usar aí, você poderia citar para nós, para a gente mostrar que o Gênesis 1 a 11 são realmente fatos históricos e não mitologia? Muito bem. Para os que chegaram agora, mais uma vez, bom dia, feliz sábado. Repito aí que é uma alegria estar aqui com meu amigo, meu colega de mestrado, pastor Sérgio Santelli, e poder falar aí para a parte do distrito dele, né, e outras igrejas e outras pessoas também que foram convidadas, sejam muito bem-vindos. E mais uma vez quero dizer que fico feliz de termos na lição da Escola Sabatina 2 semanas tratando de um tema fundamental, aliás, é o fundamento da nossa fé, né? Eu costumo dizer que, comparar, né, que quando nós relativizamos o relato da criação em Gênesis, não só o relato da criação, mas os capítulos 1 a 11 ali, porque ali estão compreendidas, né, a história da criação, a aliança com Abraão, a história da queda, né, o pecado, enfim, temas fundamentais para a Bíblia e para a fé cristã, fé hebraica, judaica também, estão ali contidos nos primeiros capítulos de Gênesis. Então o diabo é muito esperto, né? Ele, percebendo que não conseguiu destruir a Bíblia com perseguição, queimando a Bíblia, matando aqueles que a divulgaram ao longo da história, a Bíblia hoje é o livro mais vendido, mais lido no mundo. Então, o que ele faz? Já que eu não consigo destruir a Bíblia, eu vou tentar destruir os fundamentos, né, da Bíblia, da fé bíblica. E ele consegue isso com sucesso quando ele consegue passar a ideia de que o Gênesis, os primeiros capítulos, não seriam literais, não seriam históricos, seriam apenas uma metáfora, uma alegoria. Nós vamos perceber ao longo dessa lição como isso tem implicações muito sérias, né? Então, para nós adventistas, e praticamente hoje em dia, não digo só nós, mas somos um grupo bem reduzido assim, de cristãos que ainda insistem em defender a literalidade do relato da criação. Vocês podem até ficar espantados, mas a maioria absoluta dos cristãos hoje, né, começando pelos católicos, porque os últimos papas foram muito enfáticos nisso aí, né, em defender a teoria da evolução e aquilo que a gente chama de evolucionismo teísta. Nós vamos tratar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso aí. Mas defendendo a ideia de que, olha, você até pode aceitar a Bíblia como palavra de Deus, mas crer que um casal nu foi enganado por uma cobra numa árvore, isso aí não faz mais sentido para a mentalidade moderna, né? Mas se nós lembrarmos que Jesus ele menciona Adão e Eva como literais, como personagens históricos, se nós lembrarmos que o apóstolo Paulo faz a mesma coisa, se nós lembrarmos que o Apocalipse
menciona ali no futuro o acesso dos salvos à árvore da vida, né? Se tudo isso aí é lenda, é mito, então Jesus foi mentiroso, Paulo foi mentiroso, João é um mentiroso quando fala do futuro, o Éden restaurado, né? Entre essas pessoas que relativizam Gênesis e Jesus, Paulo e João, vocês acham que eu fico com quem? Obviamente que eu fico com o Criador, que é Jesus Cristo, né? Nós vamos ver também esse detalhe aí na lição. Vimos na lição esse detalhe, né? Muito importante, que o Criador é Jesus Cristo. Então, notem que não é um detalhezinho insignificante. Na verdade, acreditar ou não na literalidade e historicidade do Gênesis é um ponto fundamental, realmente, né? Toda a teologia bíblica está, repito, ancorada, fundamentada nesses primeiros capítulos. Só dois exemplos, né? A Bíblia diz que o pecado trouxe a morte ao mundo, ok? Então a morte é resultado de uma má escolha dos seres humanos, de Adão e Eva. Então o salário do pecado é a morte. Mas se o relato da queda não é realmente um relato literal, isso faz com que nós tenhamos que aceitar a evolução gradual ao longo de milhões de anos e com a questão da morte, né, inerente a essa criação. Então, a seleção natural, a sobrevivência dos mais fortes, mais adaptados, mais bem adaptados, morte e evolução, mutações, tudo isso passa a ser uma coisa que Deus criou. Então, o pecado não existe, né? E se o pecado não existe, a morte é natural, Jesus veio fazer o que aqui na Terra? Aí você vê consequências como argumentos de que Jesus seria um revolucionário apenas, Jesus seria um profeta, um mártir, alguém parecido com Buda, Maomé. Só que a gente sabe que não é assim, né? Jesus não foi, está longe de ser um revolucionário, não tem nada a ver com isso, né? É um outro assunto, inclusive esse aqui. Jesus é o Salvador da humanidade, é Deus encarnado e veio pagar uma dívida que foi contraída lá no princípio, relatada em Gênesis 3. Então vocês percebem como tem implicações muito sérias, né? Quando a gente despreza essa questão. Deixa eu aproveitar aqui antes que eu esqueça para fazer uma pequena propaganda, porque o assunto não vai se esgotar aqui numa hora de conversa, né? Esse assunto do criacionismo, que é muito rico, muito importante, e como eu disse e repito, somos hoje praticamente os únicos no mundo a defender esse ponto, viu? Do criacionismo bíblico, literal. Então nós temos que ser corajosos e fazer a nossa parte. As 3 mensagens angélicas, basicamente, somos nós que pregamos. Então eu quero deixar para vocês aqui uma indicação de leitura, o meu livro A História da Vida, esses 3 livros que eu vou indicar aqui são da CPB, da Casa Publicadora Brasileira, que não está mais em Santo André, mas está aqui em Tatuí, interior de São Paulo. Então, a História da Vida é uma introdução ao criacionismo. Esse livro aqui, ele traz os argumentos que me convenceram, porque eu era evolucionista. Eu fui evolucionista até meus 18 anos e tive que estudar a fundo esse assunto e tive que quebrar a cabeça, refazer minhas convicções, mudar minha cosmovisão. E aí, nesse livro aqui, eu reuni os argumentos que me convenceram a me tornar um criacionista. E desde então, eu tenho procurado divulgar esse assunto dentro e fora da igreja. Tem um blog, como disse o pastor Santelli, cujo nome é Criacionismo, criacionismo.com.br. Tem 15 anos já esse blog. Esse aqui é um livro para crianças, então nós temos como pais, né, o dever de já encaminhar nossos filhos no conhecimento dessa verdade. Então, Expedição Galápagos é uma história, tem personagens, tem uma aventura aqui. Os Desbravadores tiveram esse livro como livro do ano passado, e no meio da trama, da história, eu apresento os argumentos criacionistas aqui sobre fósseis, dilúvio, dinossauros, origem da vida e assim vai. Eu acho importante que os pais provejam, né, esse fundamento, porque na escola, claro, nas escolas públicas, onde muitos de nossos filhos estudam, né, eles vão ter contato, entendeu? Na faculdade também depois, né, com essas ideologias evolucionistas. Eles têm que ter uma blindagem já com respeito a isso, conhecer esse assunto. E o outro é esse aqui, Terra de Gigantes, o que aconteceu com os dinossauros. Também é uma história, uma aventura. Esse aqui é a edição em espanhol, mas tem em português também na CPB. É uma aventura com personagens e também apresento aqui argumentos criacionistas, a versão criacionista para origem e extinção dos dinossauros, porque esse tema eu costumo dizer que foi sequestrado pelos evolucionistas, como se só os evolucionistas pudessem responder os mistérios que envolvem os dinossauros, mas não é verdade. Na verdade, o modelo criacionista oferece uma resposta bem mais coerente para a extinção deles, e nós não precisamos deixar que os evolucionistas sequestrem o assunto.
nós podemos trazer para nós. Pastor Sérgio, acho que eu fui longe, viajei aqui, mas é só para dar um preâmbulo aqui da lição, né? Eu vou me lembrando de algumas coisas e vou soltando aqui. Sim, com Mas vejam, certeza. como é importante a gente realmente ter esse fundamento, né, bem estabelecido e crermos na criação com argumentos lógicos, né? Ao longo dessa recapitulação, eu quero apresentar aqui alguns argumentos, até científicos, né? Porque não pensem que criacionismo é só Bíblia. E não pensem que Bíblia é anticientífica. Na verdade, a verdadeira ciência e a Bíblia, como diz Ellen White no livro Educação, se corretamente compreendidas, estão em harmonia. E prova disso é que os pioneiros da ciência, como Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Kepler, Blaise Pascal e outros grandes nomes da ciência, a maioria deles era criacionista. Criam na Bíblia, no relato da criação. Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro de Isaac Newton com o título Estudos sobre Apocalipse e o livro Daniel. E Newton ali, ele fala abertamente sobre a crença dele nas profecias bíblicas e na palavra de Deus. Então vejam, quem diz que cientistas não podem ser criacionistas? Na verdade, os fundadores do método científico a maioria deles pelo menos, né, era criacionista. Exatamente, muito bom, Michelson. Ótima aí a sua primeira fala, porque já deu uma visão geral de tudo, né? Já mencionou até as fontes aí, isso é muito bom. Eu já tinha falado do seu blog aqui, todo mundo deveria realmente seguir esse blog. O Criacionismo tem muito material lá, muitos vídeos, e é só você procurar lá, né, na caixa de busca ali, você acha o que você estiver procurando ali com certeza. Eu até quero aproveitar para fazer um convite também, pastor Sérgio, já que você falou do canal. Hoje, às 13 horas, 1 da tarde, se você quiser conhecer meu canal, acho que é um bom momento. Teremos uma live, pastor Sérgio Monteiro e eu vamos falar sobre os 144 mil do Apocalipse. O tema é outro. Mas se você pensar bem, logo após o capítulo 7, lá no capítulo 14, na verdade, estão as 3 mensagens angélicas. E nas 3 mensagens angélicas está a mensagem criacionista, né? Então, esse é o povo que vai proclamar essa mensagem. E fica o convite, então, para as 13 horas, vocês irem lá ao meu canal, Michelson Borges, só colocar meu nome no YouTube, ali você encontra. E nós teremos essa live. E aí você já passa a conhecer o canal e ver lá centenas de vídeos sobre vários temas, incluindo o criacionismo. Muito bom. Pastor Michelson, nós vimos na lição aí, no estudo dessa semana, sobre aquela expressão no princípio, que é as primeiras palavras da Bíblia, né? No princípio criou Deus. Essa expressão aí, ela se refere ao início do universo? Como que é? Como que a gente pode explicar, entender essa expressão aí? Esse é um tema bem legal, bem interessante. Inclusive, eu gravei um vídeo de mais de meia hora essa semana com um amigo que é físico e astrofísico, o Eduardo Litz, e postei no meu canal. Tá lá. Se você quiser depois se aprofundar nisso, tem um bate-papo ali de meia hora, falando sobre aspectos bíblicos e científicos, né? Até conversamos um pouquinho sobre o hebraico, porque ele é um estudioso do hebraico, e aí ajuda muito, né? Porque essa expressão inicial aí é Breshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus, né? Elohim. Até o Elohim aí é um plural, né? Isso é interessante também, né? O que já Palavra sugere que no plural. princípio quem criou foi deuses, entenda bem, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A língua original ela já sugere umas pistas bem interessantes. E outra coisa, o bará, esse verbo aí, criar em hebraico, ele só é atribuído a Deus, porque ele é o único que pode trazer à existência o que não havia. Então, pelo poder de sua palavra, Deus faz com que as coisas apareçam. É bem diferente do que o modelo evolucionista ensina, né? Que as coisas aparecem sozinhas, naturalmente, né? Pelo modelo evolucionista, o que acontece? O universo ele aparece de alguma forma, eles não sabem como. Alguns aí usam o modelo do Big Bang, que também é uma distorção do chamado modelo padrão. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas também seria bem interessante. Na verdade, o modelo é teológico, né? Um padre que propôs a ideia de um universo começando a partir do nada pelo poder de Deus. O Big Bang inicialmente tinha essa ideia, né? A proposta era essa ideia de que o universo, o tempo e o espaço foram criados. Mas aí os evolucionistas, de novo, distorceram o conceito e inicialmente deram um apelido jocoso, Big Bang. Então foi uma grande explosão. Mas o modelo do padre Lemaitre não tem nada a ver com explosão. É o começo do tempo e do espaço. E isso está na Bíblia. Isso que é interessante, né? Lá em Hebreus, capítulo 1. Bem, voltemos. Então, no princípio, aí, bará é um verbo que só pode ser atribuído a Deus porque é criar alguma coisa onde não havia. E o que eu acho bonito também, aqui fazendo só uma comparação, é que lá no Salmo 51, Davi ora por arrependimento, né, depois de ter cometido graves pecados, e ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
É o mesmo verbo usado em Gênesis, ele usa o verbo bará. Ou seja, Davi reconhece que na vida dele, na mente dele, no coração dele não há pureza. E eu também reconheço que na minha não há. Mas Deus pode criar algo que não existe em nós. Olha que bonito. Então, só Deus pode criar coisas que não existem. Então, Deus pode criar o universo, Deus pode criar a terra, a vida na terra e um coração puro onde não há coração puro nos seres humanos, né? Bem, esse no princípio, algumas pessoas entendem como sendo a criação do universo. Porém, nós adventistas não pensamos assim. Eu já vou dizer por quê. Primeiro, porque a Bíblia nos dá suporte para entender que antes dessa criação da Terra já havia outras coisas. O que já havia antes de ser criada a Terra? Primeiro, anjos. Porque a Bíblia diz que os anjos cantaram de alegria quando Deus criou a Terra e a vida na Terra, e Adão e Eva. Então eles já existiam. E anjos são seres físicos, né? Eles podem naturalmente usar recursos físicos que nós não conhecemos, né? Podem atravessar paredes, podem viajar acima da velocidade da luz, mas são seres físicos, né? Inclusive Ellen White descreve Satanás como tendo já uma aparência degenerada pelo tempo, pelos milhares de anos, né? Ele está sofrendo a ação da entropia no seu próprio corpo. Então os anjos são seres físicos. E se são físicos, eles têm que morar em algum lugar. E eles moram no céu, esse local que nós não conhecemos ainda, né? Um planeta talvez chamado céu, enfim, eles estão lá. Então, se eles já cantaram antes de o mundo ser criado, já havia alguma coisa, pelo menos os anjos. Também havia, nós cremos assim, mundos nos quais o pecado não teve sucesso. E a Bíblia sugere isso, e Ellen White detalha isso, né? Quando você lê o livro de Jó, por exemplo, capítulo 1, e mais adiante também tem um relato ali de filhos de Deus indo à presença dele para uma reunião cósmica ali, uma comissão, talvez, né, cósmica. Se eram seres que não estavam na presença de Deus, que tiveram que ir à presença de Deus, não eram anjos, porque os anjos estão sempre na presença de Deus. Os anjos são espíritos ministradores que cuidam dos seres humanos. Então, não eram anjos, aqueles filhos de Deus. Logo, nós também cremos, pela Bíblia, e Ellen White dá muito mais detalhamento com respeito a isso, que já havia seres humanos em mundos não caídos, criados previamente. Então, nós temos que lembrar que o relato da criação em Gênesis, capítulo 1, ele focaliza a criação da Terra, no máximo aquilo que está em volta da Terra, como a nossa estrela mais próxima, quem sabe o Sol, a Lua, né? Talvez o sistema solar, no máximo. Mas o relato ele é feito da perspectiva de um observador na Terra, ou seja, Moisés. Moisés teve essa visão, ele teve essa inspiração de Deus e viu a criação. Então a perspectiva é dele. Ele olha para o céu e vê dois luminares e diz que o maior é o Sol e o menor é a Lua, né? Ele olha para o céu e vê as estrelas, ele descreve a atmosfera. Então o relato diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha, já havia águas, né? Já havia um planeta. E então no verso 2 começa a semana. E disse Deus: haja luz. Nesse momento, então, nós cremos que esse momento ele contabiliza aí cerca de 6, 7 mil anos, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque nem a Bíblia nem a Ellen White são tão taxativos assim em dizer que precisamente há 6 mil anos a Terra foi criada. Isso é uma teoria falsa, né? Na verdade, a Ellen White sempre usa alguns relativos, como quase 6 mil anos, cerca de 6 mil anos, 6 mil anos. Então, é um número arredondado, ok? Então, nós cremos que cerca de 6, 7 mil anos atrás, Deus começa a criar a vida na Terra. Mas por quanto tempo a Terra permaneceu nesse estado de sem forma e vazia? Não sabemos. Pode ter sido um dia, pode ter sido uma semana, pode ter sido 1000 anos, 1 milhão de anos, não sabemos. Agora, uma coisa que nós sabemos pela Bíblia, pelos escritos de Ellen White e pela ciência também, é que o universo é muito mais antigo do que a Terra e, claro, do que a vida na Terra. Então, o universo pode ter bilhões de anos? Pode, não há nenhum problema. E, aliás, existem indícios de que ele tenha mesmo, né? A luz de algumas estrelas está chegando aqui agora e viajou bilhões de anos pelo espaço. Se essa luz viajou bilhões de anos até chegar a nós, isso quer dizer que aquilo que estamos vendo daquela estrela é uma informação que partiu dela há bilhões de anos. Por exemplo, a galáxia Andrômeda, que é a mais próxima da Terra, ela está, se eu não me engano, a cerca de 2 ou 4, não me lembro agora, mas é por aí, cerca de 2 milhões de anos-luz daqui. Ou seja, a luz da Andrômeda, dessa galáxia, leva 2 milhões de anos para chegar até a Terra. Alguém confirmou aqui, obrigado. São 2 milhões de anos mesmo.
e alguém que tem respaldo para isso. Josué é o meu amigo astrônomo aí, matemático, né? Então, obrigado, Josué. Andrômeda está a 2 milhões de anos-luz daqui. A luz dela viaja a 300 mil quilômetros por segundo e chega aqui gastando todo esse tempo percorrendo o espaço. Logo, se Andrômeda explodisse agora, nós só veríamos daqui 2 milhões de anos. Vamos pegar uma coisa mais perto, então, né? O Sol. Ele está a 8 minutos-luz da Terra. Se o Sol explodisse ou apagasse agora, nós só saberíamos daqui 8 minutos. Então, as distâncias do universo são tremendamente grandes, incomensuráveis, né? E tudo isso aponta realmente para um universo antigo e vastíssimo, o que mostra também o poder tremendo do nosso Deus, que criou tudo isso, né? Então, só para fechar, o no princípio não se refere ao universo. O no princípio se refere à criação da Terra e, mais precisamente, da vida aqui na Terra. A gente chama esse processo de preparar um planeta para ser habitado de terraformação. Deus preparou o bercinho para colocar nele o bebezinho. Bebezinho grande já, né? Adão e Eva. Isso aí, muito bom, Pastor Michelson. Ótima explicação aí. Eu queria cumprimentar de novo aqui todos os nossos amigos, né? Temos vários visitantes aqui, sejam todos bem-vindos ao nosso distrito aqui da Vila Assunção. O pastor Michelson mencionou aqui o Josué, né, que é um amigo nosso aí em comum, estava participando conosco. Seja bem-vindo aí, Josué. Ele já tinha mencionado. Aliás, o Josué fez um comentário interessante agora aqui, né? É o que nós queremos fazer com Marte no futuro. É uma boa comparação, né? O planeta Marte, o planeta Vênus estão na condição de ser informe e vazios, né? Quem sabe no futuro não vamos ter uma colônia terrestre lá, né? Uma colônia de férias, né? E você pode passar alguns dias lá em Marte, né? Ou Vênus, depois de terraformados, depois de preparados para conter vida. Irmãos, muita coisa maravilhosa nos aguarda após a volta de Jesus, viu? Se alguém pensou que o céu vai ser monótono, está bem enganado. O céu vai ser algo... O céu, eu digo assim, a vida eterna, né? O universo, mesmo. Como diz Ellen White lá nos últimos parágrafos do Grande Conflito, leia esse livro, viu? O universo vai estar descortinado, ou seja, vai estar aberto para os remidos. Nós poderemos viajar pelo universo infinito e com certeza vamos ter acesso à tecnologia dos anjos, porque só na luz, na velocidade da luz, vai ser bem difícil de chegar a distâncias tão grandes, né? Mas como os anjos viajam bem rápido, a gente vê isso na Bíblia, né? Eu acho que nós vamos ter também acesso a tudo isso. Vai ser maravilhoso. Pastor Michelson, vamos correr aqui que o tempo já está bem curtinho para nós. Sobre os dias da criação, vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe aí muita gente que pensa que os 7 dias em que o mundo foi criado, né, 6 dias mais o sábado, são eras de longos anos, né, milhares de anos. Como que nós podemos identificar aqui a semana da criação como sendo 7 dias literais, dias de 24 horas? Ok, eu tentarei ganhar tempo nessa resposta, porque a gente se empolga com um assunto tão rico, né, tão bonito. Com certeza, seria bom termos do dia inteiro aqui. Os dias da criação. Eu vou recomendar uma obra escrita em 1919 pelo primeiro criacionista brasileiro, né, o Guilherme Stein Jr. Na verdade, foi o primeiro batizado, o primeiro adventista batizado no Brasil. Era um homem tremendamente culto. No livro O Sábado, que foi reimpresso pela Sociedade Criacionista Brasileira, guarde esse nome, se você puder adquirir esse livro da Sociedade Criacionista, é bem interessante. Ele já defendia essa questão da literalidade dos dias da criação também, né? Bom, os estudiosos do hebraico sabem que quando você tem a palavra yom, que é a palavra dia em hebraico, ligada a um numeral, ela invariavelmente representa um dia literal de 24 horas. Isso ocorre mais de 100 vezes na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento. E toda vez que isso acontece, dia 1, ou primeiro dia 2, ou segundo dia, o texto se refere a um dia literal. Outra coisa, como na criação há uma identificação do dia como sendo de tarde e manhã, isso também lança por terra a ideia de eras. Aliás, se fosse eras, a palavra seria eon, e não iom. Há diferenças, né? Iom, dia. Eon, eras. Aqueles que defendem que os dias da criação seriam eras, estão equivocados já começando pela língua, né? Porque a palavra não foi usada, a palavra eon. Bem, tarde e manhã quer dizer a parte escura e depois a parte clara, compondo um dia de 24 horas. Por isso que nós adventistas guardamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol, porque na Bíblia o dia começa pela parte escura, o pôr do sol, sucedida pela parte clara, o amanhecer. Então isso já qualifica, já identifica os dias da criação. Outra informação interessante que vem aí
da zoologia, né? E da botânica também. As plantas foram criadas num dia. E somente no outro dia foram criados os animais polinizadores. E muitas plantas dependem de abelhas, de beija-flores e outros animais polinizadores para poderem se reproduzir. Elas não têm condições de se reproduzir a não ser pela ação dos polinizadores. Agora pense comigo. Se as plantas fossem criadas naquele dia, e tivesse que esperar uma era, que fosse uma semana, elas já morreriam. Não teriam como se reproduzir. Então imagine, se fosse 1000 anos, elas teriam que esperar 500 anos para que os animais aparecessem, as aves, as abelhas, e então pudessem disseminar o pólen e se multiplicar e se reproduzir, elas morreriam. Outra coisa, se fossem 1000 anos, a Terra ficaria, digamos, 500 anos com uma face exposta ao Sol e 500 anos com a outra face exposta à escuridão. Isso seria uma tragédia, né? Uma face superaquecida e a outra supercongelada. Então, não é possível. Tem que ser um ciclo de 24 horas de rotação. Deus, inclusive, ajustou o tempo de rotação. Deus ajustou a distância Terra-Sol, uma série de fatores que fazem do nosso planeta um local habitável. Mas tudo isso depende de nós entendermos realmente uma criação literal, com dias literais. Outra coisa, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, né? O núcleo da lei, ali está o sábado. O sábado é o memorial do quê? Da criação. Mas só faz sentido guardar o sábado se essa criação foi exatamente como está em Gênesis. Deus criou em 6 dias, tendo pausado no 7º, o dia que ele colocou como aniversário da criação. E não se esqueça de que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Será que Deus errou, então? Será que nas tábuas da lei está uma informação errada de que lá no princípio foi criado o mundo desse jeito, de 6 dias literais, não é? Então, toda vez que nós guardamos o sábado, nós estamos celebrando o quê? A criação literal em 6 dias. Eu me lembro que uma vez o Papa Francisco disse algo assim: Deus não é um mágico com uma varinha de condão para criar um mundo em 6 dias. Eu respeitosamente discordo dele e digo o seguinte: o meu Deus é tão poderoso que ele poderia ter feito o universo em 6 segundos, se ele quisesse. Poderia ter feito a vida na Terra em 6 milésimos de segundo. Mas ele, na sua soberania, escolheu fazer em 6 dias, já pensando em nós, porque nós funcionamos nesse tipo de ciclo, né? Aliás, fica aqui um convite para você pesquisar um assunto bem legal, que é o ciclo circaseptano. Ou seja, está provado cientificamente que os seres vivos, seres humanos inclusive, eles funcionam em ciclos de 7 dias. É necessário que haja uma pausa no 7º dia. E isso é confirmado. Eu tenho artigos científicos que falam disso. Publiquei na Vida e Saúde, inclusive, alguns artigos sobre isso. Ou seja, o nosso ajuste biológico está ligado ao ciclo da Terra. Ciclo este que não tem nenhuma ligação com movimentos astronômicos, como, por exemplo, o mês, o ano, rotação, translação. Já o ciclo semanal não encontra nenhum correspondente astronômico. Ou seja, ele existe porque Deus criou assim. E, graças a Deus, foi preservado ao longo da história. E hoje, ao guardarmos o sábado, podemos ter certeza absoluta que estamos guardando exatamente o sábado da criação. Até porque Jesus guardou, né? Lá em Lucas 4,16, fala que Jesus tinha esse hábito também, óbvio. Ele que estabeleceu o sábado, né? Então, de lá para cá, nunca se perdeu esse dia, e o mandamento é preciso, e nós guardamos o dia que é o aniversário da criação. Ótimo, muito bom, Michel. Realmente toda essa explanação aí é para nos dar subsídios para a gente ter a certeza, né? Porque, como eu disse no começo, nós temos aí de um lado, fora do cristianismo, o darwinismo, que tenta jogar por terra as verdades bíblicas, e temos dentro do cristianismo o que nós chamamos de teologia liberal, que desconstrói toda a narrativa do Gênesis. E quando a gente desconstrói o Gênesis, como o pastor Michel está falando, cai por terra todas as outras doutrinas bíblicas, porque tudo está baseado no Gênesis, né? Desde o sábado, a criação, a queda, a salvação, né? E por aí vai. Enfim. Pastor Michelson, fala um pouquinho para nós aqui sobre as implicações para algumas doutrinas bíblicas, por exemplo, a doutrina da queda e da salvação, né, do homem, quando a gente crê nesse evolucionismo teísta, né? Se a gente crê nisso aí, como crê a Igreja Romana, né? O que acontece com essas doutrinas? Como eu já pincelei lá no começo, né, eu só vou relembrar alguns detalhes e indicar de novo um vídeo para vocês. Vá no meu canal, Michelson Borges, procure o tema Evolução Teísta. Eu gravei um vídeo bem legalzinho lá em Galápagos, inclusive. Estava lá na terra de Darwin, né? E produzi ali um vídeo mostrando as incoerências desse modelo. Repito, o diabo é muito esperto, então o que ele faz?
percebendo que o ser humano naturalmente é inclinado a crer, naturalmente é inclinado a reconhecer que há um poder maior, ele então procura distorcer as coisas. Então ele usa a teologia liberal dentro do cristianismo, ele usa o darwinismo fora, né? E tenta fundir as coisas. A evolução teísta é essa tentativa de fusão de duas coisas que não se misturam. Na verdade, como diz o Dr. Marcus Eberlin, um amigo meu, cientista, o evolucionismo teísta é mistura de má teologia com péssima ciência, porque não dá certo. Não tem como você mesclar evolucionismo com criacionismo. Você cria aí um híbrido monstruoso, uma coisa absurda, até ridícula. Quais doutrinas acabam sendo afetadas por essa visão? Qual é a visão? Vamos tentar explicar um pouquinho aqui, né? A ideia dos evolucionistas teístas não são só os romanos, né? Os católicos, mas também há alguns evangélicos mais liberais também que creem dessa forma. A ideia é a seguinte: ok, então eu creio que Deus existe, que é algo que parece inegável, né? Existem bons argumentos para isso. Ok, eu também creio na Bíblia, eu reconheço que a Bíblia é um livro importante, talvez um livro meio que de autoajuda, como alguns veem, né? Eu gosto de ler os Salmos, eu gosto dos Evangelhos, mas Adão, Eva e cobra, esse negócio é meio estranho. Então, vamos fazer o seguinte: eu leio a Bíblia, mas quando eu ler Gênesis, eu vou entender como sendo um mito, uma alegoria. Então, como é que foi a criação? Deus criou a primeira célula, porque, de fato, hoje qualquer pessoa de bom senso reconhece que para haver informação genética tem que ter fonte informante, né? Esse é um grande mistério para os evolucionistas, como que a informação surge no universo, porque a informação precisa de uma fonte informante. Se existe um código, tem que ter um codificador. Então, tá bom, eu admito que Deus exista, ele criou a primeira célula e deixou ali. É quase um conceito deísta, né? E ela foi naturalmente evoluindo. E aí apareceram, primeiramente, lá os primeiros répteis, anfíbios, depois aves, mamíferos, até chegar o Homo sapiens. E quando Deus viu que o Homo sapiens estava bastante bem evoluído, já ele coloca uma alma dentro dele. Aí vem o conceito mais errado também, que é da imortalidade da alma. Deus coloca uma alma dentro desse tal de Adão, ou de alguns Adões e algumas Evas, e esses aí passam a ser os seres humanos narrados na Bíblia. Veja que coisa complicada. Primeiro pelo conceito de imortalidade da alma, que não é bíblico, né? A Bíblia fala que nós somos criados como alma, nós somos alma. E alma quer dizer ser vivente, né, Fecha? Que é a junção de pó da terra, material da terra, e de fato somos formados pelos mesmos materiais da terra, e fôlego de vida, que é a nossa respiração, a nossa energia, né? Que sem o corpo não existe, simplesmente é só energia, só esse fôlego. A junção dos dois forma o ser humano. Isso é bíblico. Qualquer coisa fora disso é paganismo, né? Bem, já começa por aí. E continua com seus problemas, porque, repito, coloca Deus como criador da vida e da morte. Deus como criador do processo evolutivo, que é tremendamente cruel. Só os mais fortes, mais adaptados sobrevivem. E que fiquem para trás os fracos, que morram. Jesus nunca falou disso. Jesus ensinou a gente a cuidar dos fracos. Eu até pensei esses dias assim, que seria uma crueldade, né, nesse momento de Covid-19, deixar que morram mesmo os velhinhos, deixar que morram os que têm comorbidades, porque afinal de contas é a evolução, né? Então deixemos que só os mais fortes sobrevivam, porque só os mais fortes, essa nova geração então estará apta a sobreviver ao vírus, ao coronavírus. Não é um pensamento terrível esse? Cruel? Pois é, mas é mais ou menos assim que pensa, que propõe, né, o modelo evolutivo. Os mais fortes sobrevivem, é assim mesmo. Hitler usou esse argumento para fazer a eugenia. Eu tenho aqui na minha biblioteca um livro da secretária de Hitler, e ela conta, né, em suas memórias, que ele era, sim, um seguidor das ideias de Charles Darwin. E com isso ele dizia o seguinte: olha, eu vou acabar com as raças inferiores, vou dar uma mãozinha para a evolução. E aí começou a matar judeus, negros, homossexuais. Vejam como ideias têm consequências, e muitas vezes muito sérias, né? Bem, a vida humana passa a perder seu valor, porque se nós somos apenas macacos pelados, né, macacos evoluídos aí, nós viemos de uma caverna, não de um jardim maravilhoso, nós não somos imagem e semelhança de Deus, somos apenas animais racionais, nós perdemos o valor, né? Nós somos especiais, nós não somos quantitativamente superiores aos animais, nós somos qualitativamente superiores a eles. Embora nós compartilhemos aí o metabolismo, os alimentos, porque vivemos no mesmo planeta, mas o ser humano está infinitamente acima dos animais, dos seres vivos. E aí surgem filosofias estranhas, como o veganismo, por exemplo, né, que não comem... eu sou vegetariano, não sou vegano. Por quê? Porque o vegetariano,
ele procura cuidar da sua saúde e também ama os animais. O vegano acha que o ser humano é como os animais, então ele chama até o ser humano chama os animais de animais de seres não humanos. Olha que coisa mais estranha, né? Então são filosofias que vão se mesclando com coisas que são boas e acabam distorcendo o conceito correto. Então, outra coisa complicada que eu já falei, repito, se a morte não é resultado do pecado, como está em Gênesis, logo, Jesus veio fazer o quê? A doutrina da redenção, que é essencial para a nossa salvação, ela é afetada, ela é atingida no centro, né? Quando nós negamos a literalidade do relato da queda, do pecado. E a própria volta de Jesus, porque se eu não creio que Deus é capaz de criar o mundo em 6 dias, que ele tem poder para isso, por que eu vou crer que ele é capaz de ressuscitar Jesus? Por que eu vou crer que ele é capaz de me ressuscitar? Por que eu vou crer que ele é capaz de recriar o mundo? Porque essa é a nossa esperança, está lá em Pedro, está lá em Apocalipse 21, né? Deus vai recriar a Terra e vai nos dar um planeta restaurado. Mas, puxa, se eu não sou capaz de crer que ele foi capaz de criar o mundo, por que eu vou crer que ele é capaz de recriar? Com isso, Satanás lança, você percebeu, um golpe mortal em toda a teologia bíblica. Por isso, nós não aceitamos de forma alguma essa tal de evolução teísta. Nós seguiremos sendo criacionistas bíblicos. Muito bom, pastor Michelson. Isso aí. Nós temos aqui bastante coisa para falar ainda e nós estamos um pouco espremidos com o tempo. Não é por minha vontade, não. É porque depois tem o culto aqui da associação, da ápice, né? Sim, sim. Que eu acho interessante que todos aqui assistam hoje. Hoje nós temos um pastor da divisão aqui, também da União Central Brasileira, trazendo a mensagem hoje aqui na hora do culto, né? E vai começar por volta de 10h20. Muito bem, vamos aqui para uma próxima pergunta que eu acho interessante. A lição falou aqui do Gênesis sobre a importância do relato da criação na questão da identidade sexual e do casamento. Eu até gostaria de tomar aqui um minutinho para comentar um pouquinho sobre isso, antes de passar a vez aqui para o pastor Michelson. Eu gosto muito da ideia de analisar o Gênesis capítulo 1 sob o ponto de vista da questão da palavra separação. Não sei se vocês já perceberam que essa é uma palavra que se repete muito no capítulo 1 de Gênesis, né? No relato da criação. Então, no primeiro dia, o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus separou o quê? A luz e as trevas. Então, a palavra está lá, separação. No segundo dia, Deus separou as águas e as águas acima do firmamento. Então, houve uma separação também. No terceiro dia, os mares, né, águas, e a porção seca, a terra. Houve uma separação. No quarto dia, Deus separou o quê? Deus separou o dia e a noite, né? Criou os luzeiros que governam o dia e os luzeiros que governam a noite, né? No caso, o sol, a lua, as estrelas. E aí houve então essa separação, dia e noite. No quinto dia, aí Deus criou os animais aquáticos e também as aves, diz a Bíblia. E aí houve uma separação implícita, que não está explícito no texto bíblico, mas houve a questão da separação de sexo, né? Macho e fêmea, porque os animais da água e também as aves precisam ter o macho e a fêmea. Então Deus colocou ali a separação separação sexual a partir do quinto dia. No sexto dia também, os animais terrestres, a mesma coisa, houve separação de macho e fêmea, e aí a coroa da criação, o homem e depois a mulher. Então, homem, mulher, macho e fêmea, houve a separação. E por que isso é importante a gente falar? Pelo seguinte, porque o conceito de santidade na Bíblia qual é? A gente não tem essa ideia de que a Bíblia passa para nós, de que santidade significa justamente ser separado, separado. Então, a questão da separação na criação tem a ver com a santidade de Deus. Quando Deus, em cada dia da criação, ele separa as coisas, cada um para sua função, cada coisa no seu lugar, ele, na verdade, está imprimindo a sua imagem na criação. Ele está imprimindo a sua santidade. Isso significa o seguinte, que quando nós misturamos aquilo que Deus separou devidamente, nós estamos causando ou provocando abominação, nós estamos provocando uma confusão, né, de acordo com a santidade de Deus, que vai contrária à santidade de Deus. Então aí entra a questão da identidade sexual, né? É muito claro para nós que hoje em dia nós vivemos aí um bombardeio muito grande aí de todos os meios de comunicação e da sociedade em geral,
forçando a barra para a gente achar que identidade sexual é uma coisa que cada um escolhe a seu bel prazer, quando na verdade não é. Na verdade, Deus tem um plano desde o princípio, homem, mulher, macho e fêmea, cada um fazendo a sua função dentro da criação e do propósito divino, e com isso espelhando a santidade de Deus, né? A santidade de Deus. Quando você mistura tudo, você simplesmente acaba com a santidade divina na criação. Então isso é muito importante. E aí entra a questão do casamento. O casamento bíblico é heterossexual entre um homem e uma mulher. Esse é o plano divino, não é? Agora, para a gente não deixar assim em aberto essa questão aí, bem polêmica hoje, eu vou pedir que a Patrícia aí resuma o mais rápido possível para mim, que eu pedi para ela participar aqui, a minha esposa, para ela falar sobre isso aí. Como que a gente pode ministrar ou como que a gente pode lidar de forma amorosa com as pessoas que têm, porventura, alguma dificuldade com essa identidade sexual? Eu acho importante isso aí. Pode falar, Patrícia. Bom dia, gente. Bom sábado aí para todo mundo. Em um minutinho, primeira forma como a gente tem que lidar com isso, a gente precisa ser. E para ser, a gente precisa se sentir à vontade em nos relacionar com pessoas diferentes da gente. Então, qual é o comum das pessoas geralmente? Vou colocar uma pequena situaçãozinha. Você mora lá no seu condomínio, existe um casal homossexual vizinho seu, e muitas pessoas a gente vê culturalmente aqui no Brasil ainda, que ao se deparar, às vezes prefere trocar de elevador, ou se não entra, fica totalmente desconfortável, fica assim, não sabe o que conversa, o que não. Então, essas questões de se sentirem sem essa vontade desconfortável é alguma coisa que a gente precisa resolver dentro da gente. Tem muitas pessoas que precisam, às vezes, trabalhar a questão da não se preocupar com a imagem pessoal, de ter vontade de agradar todo mundo e criar algumas crenças mais próprias nossas do cristianismo. E o nosso exemplo do cristianismo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não se preocupou com a imagem pessoal dele, porque ele sabia quem ele era, qual era a missão dele, o propósito dele ao vir à Terra. Então, ele se misturava com as pessoas, fazia amizades, convivia, e depois estendia a mão, vem e segue-me. Ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com a mulher samaritana. Então, como que nós, que somos cristãos, seguidores de Jesus, deveríamos fazer a mesma coisa? Então, os passos seriam, como o pastor Michelson já disse, nós deveríamos ser os primeiros a cuidar dos grupos marginalizados, minoritários, aceitá-los no sentido de que se essas pessoas elas estão sendo assim marginalizadas, discriminadas, eu posso simplesmente também falar assim, olha, a gente deve respeitá-los, a gente deve conviver também com eles. Então aí eu digo que aceitar a pessoa não significa que eu esteja concordando com o seu comportamento. Eu acho que essa é a grande crença que a gente precisa desenvolver. Aceitar e amar as pessoas do jeito que elas são. Deus faz isso. E ao aceitar e amar a pessoa, eu não estou necessariamente concordando com o comportamento. Então, com isso, eu posso fazer amizade, eu posso conversar, eu devo abraçar, depois dessa pandemia passando, lógico, abraçar essa pessoa, cumprimentar, sabe, conviver, podemos fazer uma refeição juntas, porque são todas pessoas. E eu testemunho para elas a partir de quem eu sou, através da minha pessoa. Conforme ela vai dando abertura, aí nós vamos conversando sobre crenças e vamos repartindo a nossa forma de pensar. Finalizando, eu sonho com uma igreja em que qualquer pessoa que entre pelas nossas portas ou possamos convidar qualquer pessoa e todas elas serão bem recebidas, abraçadas, acolhidas, colocadas para sentar ao nosso lado e a gente converse e apresente com orgulho, independente de gênero, independente de classe social, independente de aparências, mas simplesmente porque a gente aceita e ama todas elas como são. É isso, gente. Muito bem, obrigado, Patrícia. É lógico que isso é só um pequeno comentário, esse assunto dá para expandir muito, né, com certeza, mas é só a participação aqui para a gente não deixar essas algumas pontas soltas aqui nos nossos comentários. Pastor Michelson, termina para nós aqui então a nossa lição dessa semana
E é uma pena a gente ter que encerrar assim tão, tão rápido, né? Podíamos ficar mais uma hora aqui só para falar de criacionismo. Mas fala para a gente aí, 3 evidências científicas que apoiam o criacionismo, para a gente terminar com essa visão aqui e firmar nossa convicção no relato da criação. Bom, a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é uma que eu já mencionei aqui, né? É a própria origem da informação, né? Segundo um cientista evolucionista chamado Richard Dawkins, a ameba, por exemplo, tem no seu núcleo tanta informação que daria para encher uma enciclopédia como a Barça. Lembra da Barça, aquela enciclopédia antiga do nosso tempo? Então, aquela enciclopédia enorme lá na estante, você compacta toda aquela informação, zipa, né? Encripta e coloca no núcleo de uma ameba. É isso? Então, não existe essa coisa de vida simples, é uma simples forma de vida. A mais, digamos, tida como simples, já é ultra complexa. Então, a informação, se você encontrasse, por exemplo, caminhando pela praia, uma frase escrita na areia e alguém quisesse dizer para você que aquilo apareceu ali casualmente, você não aceitaria isso, porque você já pressupõe que alguém inteligente escreveu aquele código, aquelas palavras ali. E se você pensar, então, que o nosso genoma, agora vamos falar do ser humano, né? O genoma humano, se fosse transformado em livros, daria uma pilha de 170 metros de altura, segundo os cientistas dessa área. É muita coisa, é uma biblioteca gigantesca, né? Como conceber a ideia de que essa informação surgiu do nada? Tanto é complicado isso que eu lembro de ter lido aí faz uns 2 anos um artigo numa revista importante aí, mundial, na área de biofísica e biologia molecular, em que os autores admitem que todos os cenários propostos para a origem da vida na Terra deram em nada, fracassaram. Não existe. E quem está dizendo isso não são criacionistas, são cientistas, evolucionistas de uma revista científica, que as tentativas de explicação para a origem da vida na Terra fracassaram. Então, o que eles estão propondo agora? A tal da panspermia. Não é propondo, estão trazendo de volta essa ideia. Panspermia cósmica, ou seja, a vida veio do espaço. Já que não tem como explicar aqui, ela apareceu de algum lugar, veio de fora. E isso é jogar o problema para fora, né? Eu diria, então, que um argumento é esse, a origem da informação genética. O outro é um que o Michael Behe propõe no livro A Caixa Preta de Darwin, que é o argumento da complexidade irredutível. Ou seja, os organismos têm tantos sistemas interligados, né, numa interdependência, que se você tirar um fatorzinho apenas, uma pecinha desses sistemas, a coisa desanda, não funciona, né? A própria gestação, se não houvesse placenta na primeira gestação, o bebê morreria, destruído pelo sistema de defesa da mãe, né? O sistema de coagulação do sangue, se tirar apenas um fator, o fator 8, a pessoa vai ter hemofilia. E assim, uma série de sistemas orgânicos que, se fossem diferentes no começo, ou se fosse tirado uma peça, não funcionariam. Eles tinham que estar ali presentes desde o princípio, desde a primeira vez, para que pudesse funcionar. Aliás, a própria reprodução sexuada, o pastor Sérgio falou sobre a diferenciação, né? A separação. O Richard Leakey, que é um grande evolucionista, escrevendo um prefácio de uma das edições do Origem das Espécies, admitiu que a origem dos sexos é um mistério tremendo e insolúvel para a evolução, porque isso aí demandaria que uma bactéria tivesse sofrido uma mutação que desse origem a um órgão sexual masculino, com neurônios especializados, hormônios especializados, e noutra bactéria tivesse havido uma mutação que desse origem a um sistema reprodutor feminino. São 2 milagres absurdos, porque são sistemas de complexidade irredutível. E aí, para piorar a situação, esses 2 organismos foram criados, surgiram, né, por mutação casual, porque é assim que funciona. Na mesma época e no mesmo espaço geográfico, porque tiveram que se encontrar, e ao se encontrar eram plenamente compatíveis, capazes de gerar uma nova forma de vida. Ou seja, você vê uma sucessão de milagres absurdos, e eles dizem que nós é que somos os crentes ainda por cima, né? Sendo que nós cremos o quê? Que Deus criou o ser humano e os fez macho e fêmea, compatíveis, capazes de procriar, encher a terra e multiplicar e encher a terra. Então, o relato da Bíblia é muito mais científico, porque Louis Pasteur já provou isso há tempos, que vida só provém de vida. Então, Deus é a fonte de vida, criou a vida. Agora, pelo processo evolutivo, a gente viola as leis da própria biologia, da física, uma série de leis estabelecidas, né? Como esta, de que a vida só pode surgir de vida, né? Então, eu quero convidar vocês a lerem meu livro, A História da Vida e outros materiais. Ali a gente apresenta muitos argumentos interessantes, razoáveis e racionais para o criacionismo. Não fique acuado achando que criacionismo é só coisa de crente, de religioso. Também é, mas é um modelo científico-religioso bem
bem interessante, bem lógico, né? Porque ele interliga, repito, a boa teologia com a boa ciência. Isso, há muitas informações, realmente evidências, né, científicas que corroboram isso aí. Muito bem, terminamos aqui então. Infelizmente temos que acabar, né? Eu não gostaria de acabar aqui, mas queremos agradecer aqui o pastor Michelson pela presença aqui hoje. A gente sabe que a agenda dele é muito concorrida, né? Vocês não imaginam aí quantas vezes eu tive que convidar ele para vir aqui. Brincadeira, né? Na verdade, ele é um grande amigo, ele está sempre disposto, mas ele tem realmente uma agenda muito cheia, lotada, e nós agradecemos aqui de coração, pastor Michelson, o seu interesse e a sua disposição de estar aqui com a gente nessa escola sabatina. Foi muito O prazer proveitoso. foi todo meu, né? E eu termino aí com uma frase que o Josué me fez lembrar aqui, né? Ciência é coisa de religioso, religião também é coisa de cientista. Muito bom. Deus abençoe. Obrigado aí não só a participação do Josué e também dos outros. Gente, infelizmente eu vou ter que, não vou poder abrir para perguntas aqui agora, né? Nós vamos Fica para a convidar o próxima. pastor Michelson aqui para uma outra ocasião, para daí a gente abrir com mais tempo, né, disponível, com certeza, não só aqui numa simples escola sabatina, mas com tempo maior. Eu tenho certeza que a gente vai programar isso aí. Muito bem, então que Deus abençoe a todos. Eu vou terminar com uma oração.